Olá, uma boa segunda-feira a você que sintoniza a programação da TV Primavera de Criciúma. Bom início de semana. Hoje, dia 13 de março de 2017, no ar, Boletim Primavera. O Ministério da Educação divulgou algumas alterações na aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Este ano, os 2 dias de prova serão aplicados em 2 domingos consecutivos e não mais em apenas um final de semana. Acabou a maratona de provas num único fim de semana. Agora os estudantes vão ter 2 domingos seguidos para fazer o Enem. Em domingos consecutivos eu acho que vou ter um tempo para descansar para as provas e eu acho que é melhor. As mudanças garantem mais tranquilidade para os estudantes, que terão mais espaço entre uma prova e outra, e ao mesmo tempo resolve uma questão histórica dos sabatistas que tinham a condição muito desumana de ficarem confinados, aguardando o pôr do sol para iniciar a aplicação da prova. A mudança foi anunciada após consulta pública realizada pelo Ministério da Educação, que contou com a participação de mais de 600 mil pessoas de todo o país. A gente podendo opinar sobre os dias, as matérias, achei bem positivo. O Enem 2017 também não vai mais ser usado para fornecer o certificado de conclusão do ensino médio. Para isso que o Enseja foi criado e é para isso que ele será utilizado. Nós vamos oferecer este exame para os jovens adultos de todo o Brasil, aqueles que se submetem à educação de jovens e adultos, que perderam a escolaridade na idade certa e que têm, pela legislação, o direito, mesmo não ter frequentado nenhum curso, realizar exames. A divulgação do resultado não vai mais trazer as notas dos alunos por escola. A ideia é evitar os ranqueamentos de escolas e a propaganda equivocada. Promoveremos a avaliação individualizada de cada escola a partir dos mecanismos e dos instrumentos já praticados pelo INEP, ampliando a questão do SAEB e do IDEB por unidade escolar a partir deste ano. Mudanças também para tornar a prova mais segura. O estudante vai receber o caderno de questões e o cartão de resposta personalizados, com nome e número de inscrição. Alunos de escolas públicas continuam isentos da taxa de inscrição, assim como jovens inscritos no Cadastro Único para Famílias de Baixa Renda do governo federal. Quem pedir a isenção do pagamento terá de comprovar a necessidade. E o aluno isento que faltar à prova perde o direito à gratuidade na edição seguinte, a não ser que apresente atestado médico. As inscrições para o Enem vão do dia 8 ao dia 19 de maio. O edital com as regras sai até 10 de abril. Já as provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. A mudança de outubro para novembro também agradou. Agora a gente vai ter um tempo mais extenso, para poder estudar e fechar o currículo do 3º ano, e também vai sobrar um tempo maior para conseguir revisar as matérias do 1º e do 2º ano que também caem no Enem. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações firmou acordo com as empresas Qualcomm Incorporated e ASE para a construção de fábrica de semicondutores no Brasil. Semicondutores são utilizados como processadores para celulares, notebooks e tablets e computadores ligados à internet. O empreendimento receberá R$200 milhões em investimentos e será instalado na cidade de Campinas. As empresas da área de tecnologia Qualcomm e ASE anunciaram parceria com o governo brasileiro para construir uma fábrica de semicondutores na região de Campinas, em São Paulo. Semicondutores são processadores para celular ou quaisquer outros dispositivos eletrônicos que usam internet. São componentes muito específicos, chama SiP, System in Package, que é isso que o ministro aqui tem na mão, pequenininho, mas é de altíssima densidade e alta complexidade. E é praticamente toda a eletrônica que serve para conectar qualquer objeto, seja ele um smartphone ou um IoT, Internet of Things, objeto conectado à rede celular. Tem uma vinculação com conquistas tecnológicas para o país, conquista de conhecimento e, evidentemente, na cadeia de produção desse setor, poderá ser a primeira de uma série de
conquistas. A previsão é de que sejam feitos investimentos de 200 milhões de dólares na instalação da fábrica, que vai contar também com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Isso chega no momento em que, devo confessar, é um momento em que a economia brasileira volta a respirar. Na verdade, nós apanhamos o Brasil com uma recessão muito profunda há meses atrás, mas num prazo que eu poderia dizer um prazo recorde, nós conseguimos sair da recessão e, volto a dizer, começar a dar os primeiros sinais positivos da economia. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, participou de evento sobre reforma da Previdência Social. O debate foi organizado pelo jornal O Estado de São Paulo e também contou com a presença do secretário da Previdência, Marcelo Caetano. Um encontro para debater e tirar dúvidas sobre a reforma da Previdência. O fórum, organizado por um dos mais importantes jornais do país, reuniu jornalistas, empresários, representantes de trabalhadores e acadêmicos. O nosso modelo ele não é viável no longo prazo e as pessoas têm que entender isso. Então os meios de comunicação têm que ajudar a cada brasileiro perceber que isso vai ser importante não só para ele, mas para gerações futuras, para nossos filhos e netos. Um dos convidados do debate, o secretário da Previdência, Marcelo Caetano, respondeu a perguntas feitas por internautas e a plateia. Deu detalhes das mudanças previstas e os efeitos delas. Uma das características dessa reforma é que, como uma regra permanente, as regras que passam a se aplicar aos servidores públicos ou às pessoas do RGPS, elas são iguais, tá? Então, a idade de aposentadoria fica igual se você é servidor ou não é servidor. A fórmula de cálculo fica igual se é servidor ou não é servidor. Indexação fica igual se é servidor ou não é servidor. A participação mais aguardada do fórum era a do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. E ele defendeu com números e informações não só a necessidade, mas a urgência da reforma da Previdência. Segundo Henrique Meirelles, sem a reforma, outros setores podem ter os investimentos comprometidos. A sua trajetória é ainda mais preocupante, né? A necessidade de financiamento da Seguridade Social, apenas em 2016, aumentou 92,2 bilhões de reais, alcançando 258 bilhões. Portanto, para que possamos, de fato, continuar investindo em saúde e educação, nós precisamos estabilizar as despesas da Previdência. O ministro afirmou ainda que mudar o regime previdenciário não é uma ideia de governo, mas uma necessidade do país. Porque senão nós não vamos equilibrar as contas públicas no Brasil, não vamos sair da crise, não vamos conseguir baixar a taxa estrutural de juros no Brasil e, de fato, compete a essa geração de brasileiros enfrentar esse problema. E o Boletim Primavera fica por aqui. Mais notícias a qualquer momento em nossa programação.